No vídeo de hoje nós vamos fazer um react aqui a esse vídeo. Eu vou colocar só o início para você saber do que se trata. A devoção a Maria é necessária para a salvação. Isso é mentira. Isso é satânico, isso é demoníaco, isso é tipo assim, o que está sendo falado aqui? Eu gosto do padre Paulo Ricardo, mas ele não liga para protestante, não tem porque ligar para ele, não é uma criança, ele é um homem, tá? O que ele está falando é um vômito satânico. Então nós vamos reagir a esse vídeo, é um react, tá? E vamos comentar, refutar o pensamento aqui do pastor, que já no início do vídeo dele critica uma fala, e eu posso garantir para vocês, isolada, do padre Paulo Ricardo. Então na reação eu vou cruzar com o vídeo inteiro do padre Paulo Ricardo, os momentos onde vão elucidar por que ele diz que Maria é necessária para a salvação, e não dá para entender porque um protestante não faz esse trabalho de assistir o vídeo completo, não é mesmo? Vamos refutar o protestante aí, que atacou não somente a devoção mariana, mas usou um trecho isolado do padre Paulo Ricardo. Não sai daí. Amor à Imaculada, sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologia de Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria acolher você neste canal. Evangelize conosco. Clique agora em curtir. Inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. No decorrer desse vídeo, deixe seu comentário. Ele é muito importante. A sua doação também é muito importante para que nós possamos continuar gravando de segunda a sexta. Então colabore com o nosso canal, seja um evangelizador conosco, compartilhando os nossos conteúdos e ajudando também da forma financeira. Tem a doação pela chave Pix, né? Essa doação é revertida para as gravações de segunda a sexta. Nos ajude. Então vocês ouviram muito bem aí o pastor, que eu não conhecia, né? E nós vamos refutar parte a parte aqui, tá? Uma refutação completa da fala dele. Então, minha gente, é uma refutação react, então é uma reação, então a gente tem que assistir aqui. Paciência, né? Tem pessoas que falam assim, você não deixa o pastor falar e já vai respondendo, mas é um react, e até porque se eu deixo o conteúdo dele inteiro, isso é infringir as leis aqui, as regras do YouTube, tá bom? Eu tenho que ir modificando o conteúdo para não deixar só ele falando, justamente isso é necessário. Ele fala que é um vômito infernal, a fala do padre Paulo Ricardo de dizer que Maria é necessária para a salvação. Mas é óbvio que ele está analisando um corte e ele não analisa o contexto inteiro do vídeo do padre Paulo Ricardo, que eu vou analisar depois com vocês. Primeiro vamos refutando aqui trecho a trecho. Vamos lá. É um vômito infernal. Quando ele fala essa frase, são demônios cagando através da boca dele. Demônios cagam através desse padre ao falar isso. Então, isso aqui é muito pesado, né? Ele atribui, então, a fala do padre Paulo Ricardo como sendo algo satânico. Né? A devoção a Maria, ela, primeiro de tudo, que ela é asquerosa e nojenta. A devoção a Maria, primeiro de tudo, é asquerosa, é nojenta. Lá. Maria foi uma serva de Deus, ela amou o Senhor, ela não tem que ser achincalhada, ela não tem que ser, assim, as pessoas não têm que falar mal de Maria, tá bom? Ela foi uma serva de Deus, que amou o Senhor, ela foi bendita entre as mulheres. Ela foi... Por que vocês não proclamam, então? Se nós temos no Evangelho de Jesus, quando Maria, em Lucas, capítulo 1, ela mesma, né, e se você quiser pegar aí, você pode pegar a partir do versículo 38, né, toda a questão da visitação de Maria a Isabel. Né, e quando nós chegamos nos versículos 48 e 49, né, ali, nós vamos ver Maria mesmo dizendo, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. E por que vocês protestantes não proclamam ela bem-aventurada? O erro já está aí, a própria Bíblia diz que nós podemos venerar Maria e, sobretudo, devemos venerar Maria. Agora, você também vai ter que se ver com os pais da igreja que tinham devoção a Maria Santíssima. Isso é claro, quando nós vamos ver Santo Irineu de Lyon falando de Maria, Justino de Roma falando de Maria, tantos pais da igreja falando de Maria, no início do cristianismo. Então é se contrapor ao que os primeiros pais da igreja diziam. Quando São Justino vai dizer que Maria substitui Eva. Quando, presta atenção, no livro Contra as Heresias, o próprio Santo Irineu de Lyon vai dizer
Maria, ao ser obediente a Deus, alcançou salvação para si e para todo o gênero humano. Então, peraí. O que o padre Paulo Ricardo está dizendo diferente de Santo Irineu de Leão? Então, só aqui nós já poderíamos parar o vídeo, né? Mas vamos continuar. Uma pessoa agraciada por Deus. Mas tudo que nós vemos ali é graça de Deus. É misericórdia de Deus. Ninguém nega, né? Porque o anjo disse, você é cheia da graça. E nós sabemos que essa graça não é dela, é uma graça que vem de Deus. Isso aí é teologia básica, Ela né? é uma pecadora, tanto que ela cita no seu cântico, fazendo menção ao cântico de Ana, ela diz, né, que o Senhor é Salvador. Aqui já é um problema, Maria foi salva por preservação, a teologia explica isso, a escolástica explica isso. Antes do protestantismo surgir, Duns Scotus, que era católico, porque o protestantismo não existia, fundamentou bem esta questão teórica, prática e teológica de que era conveniente que Maria fosse preservada da mancha do pecado original. Então existem duas maneiras de alguém ser salvo. Por preservação, ela é salva antes da queda, ou ela é salva depois da queda. No caso de Maria, ela foi salva antes da queda, porque é uma incoerência lógica aquele que vem salvar o mundo do pecado ser gerado no ventre de uma pecadora. Por isso, Duns Scotus ensinou e a igreja abarcou. Deus podia, a ele convinha, então fez. Fez o quê? Este milagre estupendo de preservar aquele ventre no qual ele mesmo ia ser gerado do pecado. Então, ela é salva, mas por preservação. O protestante aí do vídeo e nenhum outro conseguiu mostrar na Bíblia o pecado de Maria. Pecadores precisam de Salvador. O Senhor Jesus nunca ele precisou de um Salvador porque ele é Salvador. Maria precisava. É óbvio, porque ele é Salvador. É uma questão, é um comentário besta esse aqui. Me desculpe, não tem outra palavra, né? Mas Maria foi salva sim, quem disse que não? Por preservação. Você não consegue dizer que ela foi salva depois da queda, porque não é possível mostrar a queda ou o pecado de Maria na Bíblia. Maria foi salva pelo sangue de Jesus, o seu filho. E você vê nos evangelhos, você vê que naquele primeiro momento ela tinha ainda um pouco de dúvida sobre quem era Jesus, né? Como ela lidava. O evangelho de Marcos deixa bastante. Como ela pode ter dúvida sobre quem é Jesus, se em Lucas capítulo 1 ela pergunta ao anjo como se dará isso, ela pede explicação ao anjo, e o anjo disse para Maria, à luz da profecia de Isaías 7,14, Deus vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho em quem porás o nome de Emanuel, e esta profecia está se cumprindo agora em Lucas 1, e o anjo explica para ela, a sombra do Todo-Poderoso virá sobre ti, e aquele que nascer de ti será chamado o Santo de Israel, o Filho de Deus encarnado, o Filho do Pai. Ele é o próprio Deus. Como que ela tinha dúvida se ela já tinha entendido tudo lá em Lucas 1? Ou você vai mostrar em Lucas 1 que ela não tinha entendido nada? Claro, isso como que ela, os seus filhos, lidavam com isso. Agora, devoção a ninguém a não ser a Jesus, a não ser ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ele nem sabe o conceito de palavra devoção, porque eu tenho que ter devoção à minha mãe, ao meu pai. Devoção é uma palavra que o senhor não consegue encaixar nessa argumentação aí. E se encaixa de forma equivocada. Nós temos aqui o verbo de Deus, né? O nosso Deus trino e vindo até nós o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Então, isso nós temos. Como ele envia a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Por meio da encarnação do verbo. João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 14. O verbo divino se fez carne. Como ele se faz carne? Se encarnando no ventre da Virgem Maria. Portanto, ela é necessária. É como se Deus tivesse utilizado Maria como uma porta, um portal. E esta escada que é Jesus Cristo, por onde nós subimos a Deus, também depende de Maria. Deus quis depender de Maria. Que nos devotar, orar ao Senhor, tá bom? Então, repreenda isso. Isso aqui é demoníaco, isso é satânico, isso é asqueroso e nojento. Isso é asqueroso, isso é nojento. Então você vai ter que dizer que os pais da igreja, vai ter que afirmar categoricamente que os pais da igreja eram asquerosos e nojentos em colocarem a pessoa da Santíssima Virgem como importante para o cristianismo, ao ponto de São Justino de Roma dizer que ela é a mãe universal de todos os homens. E Santo Irineu vai dizer, este ventre que regenera todos os homens, porque neste ventre foi gerado o Salvador do mundo. E esse homem se arrependa dessas falas tão pecaminosas. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 1,8, se alguém vier e pregar um outro evangelho que não é esse, que ele seja anátema, separado. Inclusive, apregoar doutrinas que não estão na Bíblia, por exemplo, o sola fide ou sola escritura. Isso é condenado pelo apóstolo Paulo. Ensinamentos que não estão nem na escritura e nem na tradição apostólica. Para a maldição, que ele seja maldito, que ele seja separado para a destruição. Tá? É uma forma de, entre aspas, santificação, mas para a destruição, não para a comunhão com Deus. Isso aqui é nojento, isso aqui é asqueroso.
viva o evangelho de Jesus Cristo, viva o nosso Senhor, tá? E toda sorte de idolatria caia por terra. É sempre essa acusação de idolatria, mas sem argumentos sólidos. Só que o grande problema, e o principal problema desse protestante, é que nós temos aqui a fonte completa, né, da fala do padre Paulo Ricardo. E tendo esta fala completa do padre Paulo Ricardo, a argumentação do protestante cai literalmente por terra, porque o padre Paulo Ricardo faz um vídeo de 12 minutos explicando, respondendo essa pergunta: é necessário ser devoto da Virgem Maria? Quando ele está ensinando aqui sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. Ele faz uma introdução de 4 minutos explicando toda a questão da salvação em Jesus Cristo, a questão de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Salvador e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, é uma mediação de salvação, o que não impede que existam intercessores, subintercessão, submediação, né? Isso nós sabemos que isso na Bíblia é bem plausível, porque senão nós não podíamos nem rezar uns pelos outros. E aí, aqui nesse minuto, o padre Paulo ele faz uma explicação, quero rodar para vocês. Não há salvação se não for através de Jesus Cristo. Essa Não há salvação se não for através de Jesus Cristo. Escuta. afirmação aqui não é porque Deus acordou de mau humor e de repente chegou e disse: quer saber de uma coisa? Maomé não salva, Buda não salva, Confúcio não salva, eu vou tornar a vida deles difícil. Só Jesus salva. Para a maior parte das pessoas, quando você diz que só Jesus salva, para eles é isso, ou seja, uma espécie de um exclusivo. Aqui ele está explicando que algumas pessoas não compreendem a salvação em Jesus Cristo, mas a explicação é que Jesus Cristo é Deus. Por exemplo, Buda não é Deus, Confúcio não é Deus, outros pseudo-profetas ou que são considerados grandes nomes de outras religiões, nenhuma delas apregou que esses são Deus, né? Ou é Deus no caso. Mas Cristo é Deus, e nós sabemos disso. O cristianismo prega e ensina e mostra, prova, né? A própria escritura, e nesse ponto aqui o protestante não vai discordar, prova que Jesus é Deus. Um monopólio, por que só Jesus salva? Mas que injustiça. Não, gente, é que Buda não é Deus que se fez homem, Confúcio não é Deus que se fez homem, Maomé não é Deus que se fez homem, e portanto, quem é Deus que se fez homem? Jesus Cristo. Portanto, só Ele salva, e Jesus é necessário para a salvação. E é uma questão muito lógica. Ele é o Salvador, então Ele é necessário para a salvação. Totalmente, Ele é a nossa salvação. Só que o protestante não mostrou isso no vídeo completo, não é mesmo? Até aqui? Estamos juntos? Estamos de acordo? Problema. O problema é que Deus podia ter feito de outro jeito, mas Ele não fez de outro jeito. Deus, quando construiu essa ponte entre o céu e a terra, decidiu, por liberdade dele, que faria isso através de Maria. E aqui então vem o primeiro princípio colocado por São Luís, que Deus quis servir-se de Maria para a encarnação. Porque nós estamos aqui no tratado número 16. Veja, você pode espernear, pode dizer que não, mas é isto. Ele se serviu de Maria para salvar. Ele se serviu da Virgem Maria, isso é profecia do Antigo Testamento, Isaías 7,14, conforme já citei, e essa profecia se cumpre aqui, no prólogo de João, né? Quando o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, e no versículo 14 do mesmo prólogo ele se encarna, e ele se encarna como no ventre da Virgem Maria. Então a pergunta que o protestante não sabe responder: se Maria não é necessária para que a salvação chegue até nós, conforme já ensinou Santo Irineu de Leão no Contra as Heresias, dizendo, Maria, ao ser obediente a Deus, nessa questão da encarnação, do mistério da encarnação do verbo, ela alcançou salvação para si, e também salvação para todo o gênero humano. E aí? Se Maria não era necessária, por que Jesus já não desceu pronto do céu? Né? Bom, segundo princípio, que está aqui também no tratado número 22. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Por quê? Porque ele não muda de ideia. Ele não muda de método. Ele não se arrepende do que ele fez. Ou seja, para que a escada entrasse no mundo, ele usou uma porta, Maria. Pois bem, agora, na mesma escada, para voltar, no caminho de volta, você passa pela mesma porta, Maria. A escada é Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. Mas a porta que Deus usou é a Virgem Maria. Então, nós deduzimos com toda clareza que a devoção a Maria é necessária para a salvação. Só que aí pega só esse trecho, tá vendo? E não mostra o anterior. Então aqui o padre Paulo está explicando aquilo que ensinou grandes escolásticos, como por exemplo o São Bernardo de Claraval, o maior mariólogo do século XII, como inclusive alguns protestantes gostam de dizer. E São Bernardo de Claraval vai dizer que Maria é justamente essa porta, e porta pela qual tem uma escada. E para descer, Deus usou essa escada
Para subir de novo a Deus, os homens precisam subir pela escada. Mas há uma porta, que é a Virgem Maria. Deus quis se encarnar por meio do ventre da Virgem Maria. Aí vem o problema, a pergunta no qual a gente se embate. Padre, então quer dizer que os protestantes estão todos no inferno? Resposta, nós não sabemos. Calma. Isso mesmo, a magistério da Igreja Católica nunca vai afirmar que alguém, mesmo que não seja um católico, está no inferno, né? O que acontece é o seguinte, é claro e é evidente que se uma pessoa, sabendo que Deus quer nos salvar por Jesus Cristo, e sabendo que Deus faz o nosso acesso a Jesus Cristo por Maria, se essa pessoa sabe disso e rejeita isso, é evidente que essa pessoa está condenada porque está rejeitando explicitamente aquilo. E aqui já é uma ignorância invencível, e o Padre Paulo coloca essa questão. Se alguém conhece a verdade e não se curva a essa verdade, que é teológica, bíblica e lógica, aí a pessoa está escolhendo o quê? Permanecer, né? A pessoa escolheu permanecer. Onde? No erro. Certo? E aí a verdade foi apregoada, mas aí tem um problema muito, muito sério, né? Vocês ficarem assistindo vídeo só de trecho e não procurar todo o contexto completo, como eu fiz aqui, pode ser que você caia em enganação. Então tá vendo como quando a gente assiste o vídeo, assim, o contexto completo? Então o Padre Paulo ainda fez uma introdução de 3 minutos que eu nem mostrei aqui, dizendo que só Jesus é a salvação, mas para essa salvação chegar até nós, Deus quis usar de um canal chamado Virgem Maria. Portanto, nós não podemos ignorar, dizer que ela é uma mulher qualquer, que ela foi uma barriga de aluguel, que Deus usou ela só para o contexto do nascimento do filho dele, e depois ela é descartável e não merece a nossa devoção. Palavra essa que ele deturpou muito bem, o pastor aí do vídeo. E aí eu quero perguntar para você, o que você achou desse vídeo, dessa refutação aqui, muito simples, muito direta e lógica para fazer você pensar. Então curta esse conteúdo, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, deixe seu comentário, ele é muito importante, eu quero conhecer a sua opinião. Nos ajude, compartilhe os nossos conteúdos, visto que agora o algoritmo parece ter mudado novamente e nós precisamos continuar alcançando as pessoas, tá bom? Considere, meus amigos, fazer a inscrição de vocês no curso Católicos, no JVM Play. Esse preço vai subir. Se você pagar agora, você vai pagar uma só vez e vai ter acesso para sempre aos nossos conteúdos dentro do nosso aplicativo de formação, a nossa plataforma, tá bom? Conheça, porque esse preço vai subir 4 vezes. A bênção do Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pega eles, Nossa Senhora.